O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Nesta manhã estamos aqui para refletir um pouco sobre o nosso louvor a Deus. E o Evangelho desta manhã vem na mesma direção da proposta do tema, e encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 17, Lucas 17, versículos 11 a 19. Lucas 17, 11 a 19. Que diz assim: caminhando para Jerusalém, aconteceu que Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos foram ao encontro dele, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Ao perceber que estava curado, um deles voltou atrás, dando glória a Deus em alta voz. Jogou-se no chão aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a ele: levante-se e vá, sua fé o salvou. Amém. Jesus, como diz o texto, irmãos e irmãs, caminhava na fronteira entre Samaria e Galileia. Nós há pouco cantamos: vamos abrindo fronteiras onde havia barreiras, pois somos povo que vai em esperança solidária. E nessa caminhada de Jesus aqui entre Samaria e Galileia, era isso que Jesus estava fazendo, abrindo fronteiras onde havia barreiras, porque a Galileia aqui representa o povo de Israel, o povo judeu, e a Samaria, o povo samaritano, que já sabemos que entre esses dois povos havia muitos problemas, muita rivalidade, muitas barreiras. E nessa caminhada de Jesus entre as fronteiras da vida, buscando construir pontes, abrindo fronteiras onde havia barreiras, Jesus encontra esse grupo de 10 leprosos. 10 leprosos que viviam a vida dos leprosos daquela época, uma vida banida, escorraçada, mal vista. As pessoas tinham nojo dos leprosos, queriam distância dos leprosos. E esses 10 leprosos encontram em Jesus a esperança da cura, encontram em Jesus a fonte da misericórdia,
a fonte da compaixão que cura. E lá foram esses 10 leprosos, e exclamaram de longe, porque os leprosos não se aproximavam das pessoas, eles viviam distantes, pelos cantos. Quando a gente vai lá em Levítico, vê que os leprosos inclusive ficavam gritando para expressar que eram leprosos e as pessoas ficarem distantes. E esses leprosos, mesmo longe, gritam a Jesus: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Esses leprosos viam em Jesus alguém em quem podiam confiar suas vidas, alguém em quem poderiam colocar sua fé e esperança. E assim pedem que Jesus tenha compaixão deles. E Jesus, ao vê-los, não lhes é indiferente. Ele responde àquele clamor. E Jesus responde àquele clamor dizendo: vão apresentar-se aos sacerdotes. Os leprosos se apresentavam aos sacerdotes quando estavam curados, para que os sacerdotes declarassem que estivessem curados. Mas Jesus falou para aqueles leprosos, antes mesmo de serem curados, que fossem até os sacerdotes. E aqueles leprosos fazem um ato de fé ao buscar os sacerdotes. Quando eles começam, diz o texto, então caminhavam. Eles caminhavam rumo aos sacerdotes, conforme Jesus os orientou. E essa caminhada em direção aos sacerdotes era uma caminhada de fé, porque Jesus nos convidou a um caminho de fé e de esperança, que seriam curados e poderiam ser reconhecidos como tal pelos sacerdotes. E ao caminhar, ao obedecer a palavra de Jesus, eles experimentam essa cura. No meio dessa caminhada, rumo aos sacerdotes, antes de chegar lá, eles experimentam a cura que Jesus promoveu para eles, levou para eles. E aí vem o centro do nosso texto, irmãos e irmãs, porque o principal desse texto é a fé do samaritano, a fé daqueles que os judeus não esperavam fé, a fé daquele que era desprezado pelos judeus, de onde menos se esperava. Tem um texto que fala, alguém fala de Jesus, diz: da Samaria sai alguma coisa que preste. Nos evangelhos nós encontramos esse trecho. Mas foi justamente o samaritano que passa pelos 3 passos fundamentais que levam ao louvor, que levam a dar glórias a Deus. E esses 3 passos são os seguintes, irmãos e irmãs. Os outros ficaram só nos 2 primeiros passos, mas o samaritano fez os 3 passos que eu mencionarei aqui agora. O primeiro foi colocar sua esperança e a sua fé na misericórdia, na compaixão de Jesus. Eles estavam banidos, uma morte em vida, uma vida de sofrimento e exclusão, de falta de dignidade, precisando ter o reconhecimento de que eles também eram imagem e semelhança de Deus. E foram buscar em Jesus esse reconhecimento, esse cuidado e esta cura. E Jesus responde de uma forma profundamente amorosa, dizendo: vão ao encontro dos sacerdotes. Subentende-se, vão porque vocês serão curados. E o primeiro passo que eles dão, os 10, é este: eles ouvem a palavra de Jesus com esperança, colocam a sua esperança e fé em Jesus e escutam a sua palavra. Esse é o primeiro passo: fé e esperança na misericórdia de Jesus. Mas eles não só escutam a palavra de Jesus, mas eles obedecem. Pela fé, eles assumem uma postura obediente e fiel à palavra de Jesus. E ao escutar aquela palavra, mesmo ainda leprosos, mesmo ainda doentes, eles rumam em direção aos sacerdotes e dão esse segundo passo, que é a fé fiel, que é a obediência à palavra de Jesus. Eles não só tiveram esperança e buscaram em Jesus a cura, mas ao ouvir a palavra de Jesus, eles são obedientes, fiéis àquela palavra, e fazem aquilo que Jesus lhes diz para fazer. Até aí, os 10 leprosos caminharam juntos.
Mas aí vem o terceiro passo, que é o passo da plenitude. Eles tiveram esperança, eles ouviram e obedeceram a palavra de Jesus, mas só um voltou para agradecer. 9 receberam a bênção, assim como este um, mas não voltaram para louvar e agradecer a Deus. Mas este um, este samaritano, este impuro, este desprezado, foi aquele que não só teve fé e esperança e obedeceu a palavra de Jesus, mas foi aquele que reconheceu a bênção recebida de Jesus, que reconheceu a graça que veio de Jesus, que reconheceu o amor de Jesus por ele, e ao reconhecer, responde a essa graça. E essa resposta é uma expressão de louvor. Como pergunta Jesus: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Voltar e dar glória a Deus, voltar e louvar a Deus, é expressão de reconhecimento de uma vida transformada por Jesus. É expressão de reconhecimento de uma vida curada, transformada e liberta por Jesus. É expressão de uma vida que se sente alcançada pela maravilhosa graça de Jesus. E esse é o terceiro passo, o passo da plenitude, que é o louvor, que é glorificar a Deus. Louvor não é meramente cantar. Cantar é uma expressão profunda, pode se dar de uma forma incoerente. Os profetas diziam isso, Isaías dizia isso: não adianta vocês louvarem a mim com tantos cânticos e belas melodias, se o seu coração não estiver também louvando a mim, se a sua vida não se dedicar a uma vida dedicada à justiça, à partilha. Lembremos o texto de Isaías sobre o jejum que eu quero. O louvor que Deus quer, irmãos e irmãs, é um louvor que antes de sair da nossa boca, brota do nosso coração, brota do profundo do nosso ser, brota de uma vida entregue nas mãos de Deus, brota de uma vida que reconhece que a nossa vida depende da graça de Deus, brota de uma vida que se sabe e reconhece curada, transformada, amparada, conduzida por Jesus. E é isso que esse texto, na mesma direção dos salmos e dos cânticos que entoamos, nos convida. Porque é justamente aquele estrangeiro, aquele samaritano, que deu esses 3 passos, o passo da fé e da esperança, o passo da obediência e o passo do louvor, foi a este que Jesus disse: levante-se e vá, sua fé o salvou. Além de curado e transformado, aquele homem experimentou a salvação em Cristo Jesus. O seu louvor foi expressão de uma vida entregue, de uma vida aos pés de Jesus, como diz o texto. Ao perceber que estava curado, um deles voltou atrás, dando glória a Deus em alta voz, jogou-se no chão aos pés de Jesus. É esse louvor que brota de uma vida que se lança aos pés de Jesus. Porque lançar-se aos pés de Jesus é reconhecer que Ele é Senhor, amigo e Salvador. Que possamos, irmãos e irmãs, viver uma vida de louvação ao nosso Deus. Nós temos essa oportunidade maravilhosa de louvar a Deus aqui juntos em comunidade. Mas de segunda a sábado, nós também somos convidados a louvar a nosso Deus com nossas orações, com o nosso cântico, com a nossa vida. Porque, como diz Paulo, nós somos criados para ser louvor da glória de Deus. Não só entoar louvores, mas sermos louvor à glória de Deus. Para que assim
Nosso louvor seja expressão de uma vida plena em Cristo Jesus. Uma vida que coloca a sua fé em Jesus. Uma vida que busca ser fiel à sua palavra. Uma vida que reconhece esse amor de Jesus e louva e transborda no fundo do nosso ser como fonte de água viva, como aconteceu com aquela samaritana. Em ti agora nasce uma fonte que jorra para a vida eterna. O louvor é essa fonte que jorra para a vida eterna, experiência do Espírito Santo em nós. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Que o nosso louvor seja uma vida de entrega a Deus e seja esse jorrar do Espírito Santo em nossas vidas, que expressa com a nossa oração, com o nosso cântico, com as nossas ações no dia a dia. Louvado seja o nosso grandioso e gracioso Deus. Amém.